Ai, Yara, mas a cliente falou comigo em cima da hora, não deu tempo de eu ir lá conhecer o local. Certo, se não deu certo você ir lá pessoalmente, conhecer o local ao vivo e em cores, peça para a cliente enviar as fotos para você e pegue o máximo de informações possível sobre aquele local. Se é um local aberto, se é um local fechado, se for num local aberto, né? Se é coberto ou se não é. Porque às vezes pode acontecer da cliente fazer uma festa numa casa de praia e ela querer que tu coloque numa parede lá que não é coberta a decoração. O local, além de ser aberto, não é coberto. Então, isso aí vai fazer diferença em quê? A questão de não ser coberto. Se for durante o dia, esses itens eles podem acabar aqui pegando algum sol. E aí, doces, bolo, no sol, pode acabar derretendo, né? Pode acabar acontecendo alguma coisa desse tipo. E aí você tem que orientar a sua cliente em relação a isso, mas você tem que saber também, tá? Outra coisa, para você ter uma noção também do tamanho do espaço. Se é um espaço muito grande, se é um espaço muito pequeno. Eu vou contar para vocês as experiências que eu já tive com essa no meu início, porque assim, quando a gente passa por um perrengue, né, a gente aprende, tá? É muito bom quando a gente aprende com os erros dos outros, né? Mas a gente aprende com os nossos próprios erros também. A gente tem que ter consciência que a gente vai, em um momento ou outro, a gente vai acabar passando, sendo surpreendido por alguma situação. Uma das situações que eu passei foi fazer uma festa num local aberto. A cliente só me mandou a foto da área, né? E eu não fiz nenhuma pergunta para ela em relação à ventilação, nem nada. E o problema que eu tive foi de ventilação. Era um local aberto que tinha muito vento. Absurdamente, assim, muito vento. E o que foi que aconteceu? Eu era montando a decoração e eu botava uma coisa aqui e o vento vinha e derrubava. Não deu tempo de eu terminar de montar tudo. Eu ia colocando as coisas, enquanto eu ia pegar outra coisa para botar, batia o vento e derrubava tudo que eu tinha botado. E foi um transtorno para mim no primeiro momento, porque eu fiquei olhando assim e se passando assim pela minha cabeça mil e uma coisa, e eu pensando assim, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Eu tenho que solucionar isso aqui, eu tenho que montar uma decoração aqui, eu tenho que deixar essa decoração pronta. E essa decoração ela tem que ficar de pé, ela não pode ficar caindo, não. As pessoas vão bater fotos aqui, as pessoas vão cantar o parabéns aqui, e aí como é que as pessoas vão utilizar esse espaço se tiver tudo desmoronado, se tiver tudo no chão, se tiver tudo derrubado? E eu olhava para aquilo ali e eu, meu Deus do céu, até que em um determinado momento deu aquele estalo, né? Tava com fita gomada 3M, preguei tudo na mesa com fita gomada 3M. Tudo que eu botava era com a fitinha embaixo. Aí eu avisei para a cliente. Eu disse, cheguei para ela, chamei ela e disse assim: olha, o local aqui é muito ventilado. Eu estou colocando as coisas e está tudo caindo. Então, a solução que eu achei foi: eu vou prender tudo com fita gomada embaixo. E aí, quando você for tirar, você toma esse cuidado para não rasgar, porque inclusive os personalizados de papel também estavam virando. E eu tive que colocar a fita embaixo dos personalizados também. E aí eu avisei para ela exatamente para que quando ela fosse puxar, ela saber que não estava saindo porque estava com a fita e ter aquele cuidado para acabar para não rasgar aquele personalizado, né? Não puxar de uma vez e acabar rasgando antes de entregar para o convidado. Então, eu fiz isso. Coloquei fita gomada embaixo de tudo, porque foi a solução que eu encontrei. E deu certo, segurou. A fita que eu tinha era uma fita muito forte, que é a fita 3M. Eu super recomendo para vocês. Prendi tudo com fita, colei tudo. Eu colava, olha a situação, eu colava a boleira na mesa, e os itens que eu botava em cima da boleira, eu colava na boleira também. Tinha que fazer tudo assim, que era para poder prender, porque tudo virava, tava tudo caindo, tudo desmoronando. E o painel, claro, né? Todos os pesos do mundo que eu encontrei, fui colocando assim por trás, nos pés mesmo, pedra. Peguei pedra e coloquei assim atrás para segurar o pé.
porque se segurasse o pé, eu sabia que a minha estrutura estava muito bem presa, né? Estava muito bem fixa no pé da estrutura de painel que eu tinha colocado. Então, se eu prendesse aquele pé, se eu sustentasse ele, fizesse com que ele não se mexesse, colocasse bastante peso para que ele não se deslocasse, ele ia segurar. E assim eu fiz e deu super certo. Mas foi um sufoco. Mas tudo isso por quê? Porque eu não conheci, não fui conhecer o local, eu só peguei a foto e não recebi as fotos e não fiz nenhuma pergunta sobre o local. Sabe, eu deveria ter perguntado mais, explorado um pouquinho mais para a cliente. Então, hoje eu faço questão de conhecer o local. Caso não dê certo, por algum motivo, a cliente não está. Normalmente é porque a cliente não está disponível, é num outro local, não é na casa dela, é no buffet, é num salão de festa e tal, e a cliente não está com aquela disponibilidade de ir, então, tudo bem, mas aí eu peço as fotos, ela vai e manda as fotos, e, e eu faço todas as perguntas possíveis. Todas as perguntas que der para eu fazer, eu tô ali pegando todas as informações, que é para não passar por esse tipo de situação de novo.